De volta com o programa Pense em Saúde, hoje falando de doença celíaca e sensibilidade ao glúten. E conversando com o gastroenterologista Dr. Célio Jefferson Salgado e também com o Dr. Luciano Amedê Pereira Filho, que é gastroenterologista pediátrico, ambos médicos cooperados da Unimed BH. E nós deixamos no bloco anterior uma pergunta no ar, que é a seguinte: às vezes a pessoa retira o glúten da dieta, não necessariamente porque tenha sensibilidade ou intolerância a essa proteína, mas por uma conduta nutricional por determinado motivo específico, que aí são vários, até emagrecimento, enfim. Eu gostaria de saber se existe algum risco para essa pessoa que não é intolerante nem sensível retirar o glúten da alimentação. Eu gostaria que os dois comentassem, começar com o Dr. Célio. Aquela pessoa que não é celíaca e não tem a sensibilidade ao glúten, ela pode até retirar ou reduzir e não vai perder com isso nutricionalmente, porque provavelmente ela vai substituir este glúten por algum outro elemento nutricional que vai supri-la. Eu costumo dizer para algumas pessoas, para entender um pouquinho melhor, é como se esse glúten, sendo uma proteína, ele forma a estrutura de uma casa. Ele pode ser aquele tijolinho usado na parede, mas eu posso trocar o tijolo. Ah, tá. Né? Eu posso trocar o glúten por um outro produto. A questão é, quando se retira de uma maneira muito intensa o glúten, se a pessoa não tem certeza se é celíaca ou não, pode ser que ela seja prejudicada mais à frente, porque fatalmente ela vai desviar um pouco da alimentação, ela vai consumir alguma coisa contaminada, algum alimento contaminado, ou vai desistir da dieta futuramente. Entendo. Ou diminuir sem retirar 100%. Então pode haver alguma consequência. Pode haver mascarar um diagnóstico, dificultar um diagnóstico futuro. Certo. Algum comentário com relação a isso? O que acontece também, quando você retira o glúten está principalmente junto com os carboidratos. Uhum. Então, você está reduzindo os carboidratos, o consumo, às vezes com gorduras também, alguns biscoitos, né, que tem, além do carboidrato, a gordura. Só aí você já vai diminuir bem as calorias, você vai começar a emagrecer, você vai começar a sentir melhor, não foi exclusivamente porque você retirou o glúten. E também você vai substituir por outros alimentos. Você está, às vezes, seguindo uma dieta, uma certa orientação, a frutas e outros alimentos, legumes, faz uma verduras. atividade física, você começa a virar, às vezes, até outra pessoa. Então, isso aí é um livre-arbítrio. Se você quiser, se você não tiver intolerância e doença celíaca, quiser tirar, não vai ter prejuízo grandes problemas para a nutricional. saúde. Mas... Ok. Vamos só às perguntas que chegaram de casa aqui para a gente depois continuar o nosso debate. A Sandra, do Bairro Funcionários, ela diz o seguinte: quais são os sintomas, doutor Célio? Me parece que ela até é conhecida sua. Sim. Ela pergunta quais os sintomas fazem a pessoa suspeitar da doença celíaca e procurar ajuda médica. São basicamente sintomas relacionados a desnutrição em alguns casos, sensação de empachamento, sensação de digestão difícil, distensão abdominal, gases em maior quantidade, diarreia, mas também constipação pode ser uma manifestação de doença celíaca em menor intensidade ou frequência, mas pode ocorrer. E algumas outras situações, a intolerância à lactose associada, enxaqueca, né? Anemias, né, como você falou. O próprio diabetes, que tem que ser pesquisado sempre, né? O diabetes tipo 1. Então, no caso da criança, para a gente relembrar, doutor Luciano, algum sintoma específico diferente? Diarreia seria principalmente diarreia crônica e baixa estatura. Dificuldade no desenvolvimento, no crescimento em relação à estatura. A Tina e a Maria Lúcia, do Bairro São Pedro, manda um recado para o doutor Luciano, diz que você está de parabéns pela ótima participação no programa. Muito obrigado. Eurípides, do Lagoinha, tem 62 anos e tem coisas que ele come e fica com o estômago pesado. E ele gostaria de saber essa sensação e também sofre com o intestino preso. Se isso poderia ser gastrite ou algum outro problema desse trato todo, doutor Célio? Podem ser duas coisas diferentes ou até mesmo associadas de acordo com a conduta alimentar dele. Eu falo que muitas pessoas têm sintomas gastroenterológicos, não necessariamente uma doença, mas causadas por situações como: temos que avaliar o que comeu, a escolha do alimento, se foi saudável ou não, a quantidade e até mesmo o horário. Algumas pessoas comem mal, a escolha errada, em grande quantidade, às 11 horas da noite, se deitam às 11h30, antes de deitar. Então, elas podem já amanhecer passando mal e tudo mais. A questão do intestino preso, há várias causas, mas uma delas é
a conduta alimentar também, deve-se avaliar o consumo de água, fibras, a atividade física e o empenho da pessoa também em se prontificar na hora que veio a vontade, né? também. São 4 coisas que têm que ser avaliadas. Tá certo. A Marieta, do bairro Industrial, ela pergunta o seguinte, quando ela come, ela se sente muito mal. Eu não sei o que ela quis dizer com esse muito mal, se é a digestão que não faz, se ela fica empachada, mas o que pode ser, acho que vai mais ou menos pela mesma história, né, doutor? Se é uma coisa muito imediata, logo quando come, provavelmente não. Não está digerindo bem, não está descendo mas quantidade. Não deve ser muito do lado de problema celíaco. Deve procurar um médico para maior detalhamento, né, do caso. Tá, e mastigar bastante também, né, gente, antes de engolir. As pessoas não comem com tanta pressa engolindo sem mastigar. Começa pela boca. O Mário Brandão, do Bar Flora Mar, tem 83 anos e ele faz tratamento já há muitos anos parece que é diverticulite, mas ele diz que às vezes inflama, ele gostaria de saber se existe algum risco. Na verdade, se ele tem diverticulite, na verdade ele deve ter diverticulose, que é a presença dos divertículos no intestino grosso. Quando esses divertículos se inflamam, caracteriza-se a diverticulite, que precisa de uma avaliação, principalmente na idade dele, para ter certeza do diagnóstico e o tratamento adequado. Mas pode dar outros sintomas gerais que a pessoa deve investigar com o médico que o assiste. Tá. Eu gostaria também, depois, antes de finalizar o programa, de falar de 2 associações, na verdade, uma nacional e uma com a sede em Belo Horizonte, que é a CELBRA, que é a Associação dos Celíacos, né? Então, a gente tem aí a celbra.org.br, que é a nacional, e tem a celbramg.com.br, da MG não é .org, é .com. Então, a nacional é a celbra.org.br e a de Minas Gerais, a celbramg.com.br. Tá certo? Para quem quiser acessar e ter mais informações. A gente falou muito aqui sobre alimentos. Ok, eu tive o diagnóstico, eu vou ter que cortar o glúten, minha vida vai ficar sem graça, preto e branco, não vou comer mais nada gostoso. E quando as pessoas descobrem, né, tem a doença celíaca na idade adulta, e os alimentos, né? Como é que vai ficar? Os alimentos vão ser suficientes, a nutrição vai ser adequada? E nós já sabemos, e acabamos de ver aqui com os médicos, que os cuidados adequados e o acompanhamento certo, a resposta é sim. Você vai estar nutricionalmente bem alimentada. Mas essas mesmas pessoas também querem saber se os pães, as massas e os bolos a que estão acostumados a consumir agora terão que ser completamente eliminados da dieta. Hoje existem inúmeras alternativas sem glúten que os celíacos podem consumir com tranquilidade. Então, será que elas são gostosas? Para responder essa questão, nós fomos em busca de quem produz receitas sem glúten e encontramos Ludmila Nogueira, proprietária da Equilíbrio Cozinha Saudável, que produz bolos e pães sem glúten e sem lactose, voltados exatamente para os doentes celíacos e quem deseja diminuir o glúten da dieta. Vamos ver. Eu sempre me preocupei um pouco com questão de saúde, bem-estar, né? E então comecei a fazer as receitas para mim, assim, em casa mesmo, tanto sem glúten, sem lactose, com menos açúcar, né? Sempre dentro, assim, do que meu nutricionista passava. Eu vi que o pessoal começou a gostar dos nossos produtos, né? Tem amigos, gente conhecida, da família, falou, nossa, mas isso é muito bom. Eu achava que produto sem glúten era ruim, né? E aí a gente começou a produzir e colocar no mercado. E a aceitação foi muito boa. Desde o começo, eu tinha essa preocupação mesmo, não, mas eu quero fazer uma coisa gostosa, dá pra você ser saudável, comendo bem, né, com sabor. A nossa ideia sempre foi essa, do Equilíbrio, de trazer um produto que seja saudável, que atenda as pessoas que não podem com certos ingredientes, mas que fosse saboroso, gostoso. E ela nos ofereceu aqui o bolo e o pão, que eu vou dar para vocês experimentarem daqui a pouco. Nós vamos experimentar juntos, né? É um pão sem glúten, com iogurte e cenoura e um bolo de chocolate sem glúten. Só que antes de eu passar para vocês, chegou uma pergunta aqui por e-mail da Maria Lúcia do Sion. Ela pergunta o seguinte, essa intolerância ao glúten tem cura? A filha dela, com 33 anos, começou a apresentar intolerância ao glúten e à lactose. E aí? Uma cura formal, como as pessoas procuram, com um medicamento químico, nós não temos. Mas nós temos um controle muito satisfatório com a dieta 100% sem glúten.
fazendo um paralelo aí com o diabetes, que nós não temos também uma cura com o medicamento, mas temos controles adequados com dieta e alguns medicamentos que podem ajudar muito na questão do diabético. Então, com relação ao celíaco, dieta sem glúten, só o alimento faz o controle mesmo, é só a alimentação, adequado. né? A mesma coisa em relação às crianças, essa conduta. Às vezes a criança até já cresce acostumada, Em criança, né? a maior parte das vezes, não é necessário nem que se retire a lactose. Ah, tá. Em 80% dos casos. Em adulto é um pouco diferente, porque existe uma intolerância. Só para a gente finalizar, eu vou servir aqui para vocês, mas eu gostaria, doutor Célio, que você fechasse aqui com uma frase que eu achei muito bacana que você falou. Eu falei, uma pessoa, então, doente celíaco, é doente celíaco para sempre? Ele é doente celíaco? Não, eu digo o seguinte, uma vez feito o diagnóstico de doença celíaca, vamos imaginar o seguinte, a pessoa se sentiu mal, fez o diagnóstico, ela era doente celíaca antes do diagnóstico. Feito o diagnóstico, iniciada a dieta sem glúten, ela passa a ser celíaca. Vamos tirar a doença da vida dela. Ela passa a ser celíaca com necessidades alimentares especiais. Isso fica mais leve, ajuda mais na conduta e o paciente fica mais satisfeito com essa retirada da palavra doença. Ela é celíaca sem ser necessariamente doente. Eu já estou passando aqui para servir para vocês o nosso bolo, pão. Primeiro é o pão e o bolo com chocolate sem açúcar, sem lactose, sem glúten. Nós vamos finalizar experimentando. O Pense Saúde de hoje chegou ao fim, mas você pode rever este programa na terça-feira, às 5 da tarde e sexta ao meio-dia. E também pelo nosso site, tvhorizonte.com.br, a qualquer momento. Obrigada pela sua companhia. Eu espero você no próximo Pense Saúde, que é uma parceria da Unimed BH com a TV Horizonte. Tenha uma ótima semana, paz no coração e pense saúde sempre. E aí, tá bom?